de obra, significa que a gente está fazendo alguma coisa. Então a mesma coisa serve para a igreja. Isso é um transtorno que gera para a gente, né? A gente tem um prédio aqui bom, com as salas, mas aqui empaquetado provisoriamente para melhorias. Glórias sejam ao nome do Senhor, porque logo em breve a gente vai ter um novo e revitalizado prédio. Nós vamos fazer uma reforma completa nele, com pintura, colocação de novos quadros, televisores para as crianças. Como que isso aí vai sair? Você vai perguntar, pastor? Com a sua fidelidade, com o seu compromisso e principalmente com o Senhor nos surpreendendo como sempre Ele faz. Meus irmãos, deixe a sua Bíblia aberta aí no texto que se encontra aí na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos acompanhar aí Romanos capítulo 1, verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Romanos, capítulo de número 1, verso 18 até o capítulo de número 3, verso 20. Nós já lemos um pedacinho aí, e no decorrer do nosso estudo de hoje, você vai acompanhar conosco algumas lições importantes sobre essa segunda sessão do livro da Carta aos Romanos, e que nos ensina sobre uma má notícia. Semana passada, para quem vai lembrar, nós demos o pontapé inicial nesse nosso estudo a respeito da Carta de Paulo aos Romanos. E nós falamos sobre uma boa notícia que vem do céu. Para você que não tem a nossa revista, é esta. Nosso irmão Max Júnior ainda tem quantos exemplares? 2. Custa R$10, você pode adquirir com ele. Quando acabar, nós vamos disponibilizar uma versão digital dela, que já foi providenciada também pelo nosso superintendente, irmão Max Cordeiro Júnior. Então, semana passada, na lição primeira, que está lá no nosso canal da IPA no YouTube, falamos sobre uma boa notícia. Uma boa notícia que vem do céu, que é o Evangelho. Paulo ele inicia a carta das cartas falando a respeito da melhor e mais importante notícia que o mundo poderia ter recebido, que é o Evangelho. Vimos as características desse Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho antigo legado aos nossos pais, é o Evangelho de Deus, inerrante, suficiente e infalível. É também objeto de compreendermos o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, e nunca motivo de vergonha para o verdadeiro cristão. E também é onde se nos revela a justiça de Deus, de fé em fé, como vemos lá no versos 16 e 17 do capítulo 1. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui, meus irmãos, eu costumo sempre lembrar que quando a gente trabalha, ou quando a gente na família, ou no contexto do casamento, seja onde for que você desfrute de relações humanas, de vez em quando você vai se deparar com essa situação quando alguém precisa te trazer duas notícias. E aí, você vai lembrar agora que sempre a pessoa se pergunta, ou pelo menos quase sempre, que é a primeira ruim ou a primeira boa? Não é assim? Geralmente a gente escolhe o quê? Conta primeiro a boa. E isso é psicológico. Porque quando a gente recebe a primeira bênção, depois a gente tende a observar o juízo, a notícia ruim, sob outro olhar. Porque você já está com gratidão no coração, já foi abençoado. Isso aí é o de menos. É exatamente essa a ferramenta oratória e de argumentação de Paulo. Ele conta primeiro o bom, a boa notícia. O Evangelho está à nossa disposição para salvar. O Evangelho está ao nosso dispor para revelar quem Cristo é e quem nós somos. Essa é a parte boa. Mas agora ele fala da parte ruim. A má notícia é que todos estão perdidos. Vamos ler no capítulo 1, verso 18, para começarmos essa compreensão, até o verso de número 32, capítulo 1. E depois a gente vai acompanhando o restante do texto. Abra comigo na sua Bíblia e acompanhe com atenção. Diz assim: a ira de Deus
se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e que os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui. Mas veja comigo, é muito natural que ao lermos esse texto, nós imaginemos que ele não fala sobre nós. E aí você não lê ele adequadamente como deve ser lido. Geralmente a gente pensa que esse texto fala de ímpios, fala do mundano, fala daquele que não tem Cristo. Mas a notícia na nossa introdução que nós destacamos é esta. Extra. Todos os homens são pecadores e estão condenados à morte. Todos. Não fosse a graça de Cristo, esta era, continuaria sendo a nossa realidade. Caluniadores, pérfidos, imorais, desobedientes, e tantas outras pejorativas colocações que Paulo coloca aqui, mas que são, ao mesmo tempo, verdadeiras. Era quem eu era quem você também era. Alguém distante do Senhor. Nos aproximamos pela sua graça e somente por ela. A doutrina da depravação total do homem, ela salta das letras desses capítulos da carta aos Romanos, em toda ela é uma realidade apresentada. Ah, pastor, eu gosto muito da doutrina reformada. Goste, mas não goste por um movimento de modinha. Ah, é muito legal a doutrina reformada, é uma igreja conservadora, séria, e hoje tem se tornado exceção. Mas você não deve filiar-se a uma igreja por conta de ser moda ou por conta de ser o que todos estão fazendo, por ser diferente. Esteja convicto de que a fé reformada ela está calçada destes fundamentos que procedem da onde? Da palavra de Deus. A fé reformada ela é aceitável porque ela é bíblica, não porque ela é bonitinha, não porque ela é interessante, não porque ela é vintage, porque ela é bíblica. E a doutrina da depravação total, que é um dos pilares dos 5 pontos do calvinismo,
ela inicia nos massacrando. Tem gente que diz que o calvinista é soberbo. Se tem algum calvinista que seja soberbo, e tem muitos, é verdade. Não são, na verdade, bons cristãos. Porque a soberba, ela não pode encontrar nenhum centímetro no espaço do coração de um verdadeiro crente. Sobretudo reformado, quando tem essa consciência de depravação total do homem. O cristão reformado, ele não anda como a gente tem visto alguns por aí, com o peito inflado. Eu sou um calvinista, eu conheço as doutrinas da verdade. Ele anda de cabeça baixa pedindo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu sou um miserável. Eu era tudo isso aqui e sem merecer o Senhor me salvou. Essa é a nossa reflexão. A reflexão no coração de um verdadeiro crente reformado. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 17, versos número 9. Todos os homens são pecadores e estão condenados à morte. Essa é a manchete do Jornal do Céu. Logo abaixo da primeira que vimos, a boa notícia, o Evangelho, mas também precisamos falar da má notícia. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o verso 10 ele responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Enganoso e corrupto é o coração do homem. Salmo 14, versos de 1 até 7. Esse aqui então nos deixa mais clara ainda esta doutrina da depravação total do homem. Salmo 14, versos de 1 até o verso 7. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Antes que isso aconteça, já aconteceu na cruz do Calvário. O temor do salmista é uma realidade assustadora que também precisa estar dentro dos nossos corações, de entendermos que não fosse ele restaurar a sorte do seu povo na pessoa do Filho, todos nós estaríamos debaixo dessa corrupção interminável e perdição eterna, que seria o juízo justo das nossas obras. Nada merecemos do Senhor, e só merecemos algo, mas não pelas nossas próprias obras, mas as de Cristo. Na verdade, nem merecemos, nós recebemos pelo merecimento dele e não nosso. O diagnóstico da doença, meus irmãos, é o primeiro passo para se buscar o correto tratamento. Para que o doente receba a medicação certa, o médico precisa diagnosticar a enfermidade. E Paulo, antes de apresentar o remédio da graça, ele fala de um evangelho que é uma excelente notícia, apresentando logo em seguida a péssima notícia para depois falar da solução. Ele nos diz e traz correto diagnóstico de quem nós somos: pecadores, corruptos e falhos. Diagnosticar a doença é sempre importante para tratarmos corretamente o problema. Nós temos vivido numa sociedade que não trata das causas, trata dos sintomas. Só se corrige o que resultou. Você está com dor de cabeça? Toma remédio para dor de cabeça. Mas se eu te disser que eventualmente esse problema pode estar no teu estômago, você está com dor na coluna, você toma um remédio para dor na coluna, faz terapia para a coluna. Mas e se eu te disser que você está sentando errado no seu trabalho?
remédio vai adiantar? A doença é a dor na coluna? Sim ou não? Não? A doença é a dor de cabeça? Sim ou não? Sim ou não, Ipa? Não. O que é a doença? Mais profunda. Paulo não quer falar dessas vários exemplos aqui que ele traz que nos apontam para a perdição, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer o Senhor, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfidez, desafeição, impiedade, que é falta de misericórdia. O que é isso aqui? É doença? Ou é sintoma? É doença ou é sintoma? Sintoma. A doença é o quê? Pecado. Que é a nossa realidade. E ele não hesita em dizer: nós somos pecadores. Inclusive ele se inclui nesse rol. Paulo não está falando como alguém num pedestal. Ele está falando assim, no mesmo patamar de todos os seus ouvintes. Paulo procura nos mostrar em Romanos de 1 a 3, mais precisamente de 1,18 até 3, verso 20, a universalidade e a profundidade do pecado do homem e da sua condição, faltou aí colocar essa palavra, perante Deus. Perdão, da sua culpa perante Deus. Universalidade, o pecado é uma condição de todos nós. Segundo, a profundidade dele também é uma realidade de todos nós. Ele quer mostrar que o pecado não é só um sintoma, o pecado é a raiz. Como Jesus, isso não era novo. Jesus, nos seus ensinamentos aos discípulos, enfatiza muitas vezes isso, dizendo que o que contamina o homem não é o que sai, não é o sintoma, não é a palavra dura, não é a palavra cortante. É o que? É o que está dentro. É o que está no nosso coração. É o que tem que ser tratado. É o pecado. E aí, meus irmãos, existem 3 realidades para o nosso crescimento nessa manhã com respeito a esta tão preciosa porção das Sagradas Escrituras. A primeira delas é refletirmos sobre a ira de Deus contra o pecador. Lendo Romanos 1, 18 a 32, que nós acabamos de ler, nós vemos que o apóstolo Paulo responde a 3 perguntas. Primeira, de onde vem a ira de Deus? Vamos ler todos juntos o verso 18 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 18. De onde vem a ira de Deus? Vamos ler em alto e bom som. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. De onde vem a ira de Deus? Vem do céu, vem do Senhor. Santa ira. Contra o quê? Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa ira, ela denota uma ação resoluta na punição do pecado, como diz aí Arthur W. Pink, dizendo que a ira de Deus é a perfeição do caráter divino sobre o qual precisamos meditar frequentemente. Primeiro, para que o nosso coração possa ficar devidamente impressionado com o ódio divino contra o pecado. Segundo, criar o verdadeiro temor a Deus em nossa alma para que sejamos agradecidos e o sirvamos de modo aceitável e com santo temor. O convite não é o convite medieval de reflexão, de que a qualquer momento Deus poderia nos consumir com a sua ira, embora não seja mentira. Mas é notável, meus irmãos, que, como Arthur W. Pink fala aqui com muita sabedoria, nosso mover, esse temor que não pode ser confundido com terror, é consciência de quem Deus é e quem nós somos. Isso não nos move aterrorizados a adorá-lo por medo, mas com santo temor e de modo agradecido. É olhar para onde você estava, tão afundado em lama, e não enxergar o fato do que poderia ter acontecido, mas do que já aconteceu, que foi o resgate que ele produz
redentivamente para nos trazer para próximo da sua justiça, isto é, dando o seu próprio Filho em nosso favor, Jesus Cristo. É isso que tem que tomar o nosso coração, sem esquecermos que nós éramos cidadãos das trevas, povo perdido, mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele, grandioso em graça e misericórdia, nos resgatou. Isso nos traz gratidão, consciência e segurança para a caminhada com Cristo. Essa ira de Deus, ela se revela em ação. É um atributo ou uma consequência de um atributo de Deus, que é a sua justiça. Como está lá em Gênesis 19 e Apocalipse 16. O tempo do verbo no presente, quando Paulo aqui em Romanos 1,18 diz a ira de Deus se revela. Ele não falou se revelou ou se revelará. Se revela. E isso implica a manifestação constante e atual de Deus sobre nós. Porque Ele é justo. E por isso, todo pecado traz para Ele ira. Porque Ele não convive com nenhuma sorte de pecado por ser totalmente santo e reto. O nosso Deus. Então não há possibilidade de nós pensarmos que a ira do Senhor é injusta. Muito pelo contrário. Tudo que nós merecíamos era exatamente o inferno e a condenação eterna pelas nossas próprias obras. E não era culpa de Deus. De onde vem essa ira de Deus? Vem da sua total abominação ao mal, à injustiça e à impiedade. E se revela diante do contrário, que era a nossa natureza, impiedade e perversão, quando nós detemos a verdade pela injustiça. Segunda pergunta que Paulo busca responder aqui: contra o que se revela a ira de Deus? Paulo dá 4 respostas a esse respeito. Embora nós já vimos numa primeira colocação aqui no verso 18, que ela se revela contra o quê? A impiedade e a perversão dos homens. Mas ele vai aprofundando isso nos demais versículos, dizendo, em primeiro lugar, o que já vimos no verso 18. Ela se revela contra toda impiedade. Que aqui impiedade não é impiedade de reciprocidade nossa. É impiedade com o Senhor. Pecado contra Deus. E injustiça dos homens. Pecado contra os homens. Nós podemos pecar contra Deus sem pecar contra os homens. Podemos pecar contra os homens sem pecar contra Deus? Não tem como. Agora você pode estar fazendo as duas coisas. Pecando contra os homens e contra Deus, tudo junto e misturado. Mas sempre que você peca contra os homens, você também está pecando contra Deus. É isso que João aprofunda e também Tiago em suas respectivas cartas, dizendo como pode você dizer que ama o seu irmão, que ama a Deus, perdão, e odeia o seu irmão e detesta o seu irmão e não assiste o seu irmão. És mentiroso. Porque nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, dizer, e não amar ao nosso irmão a quem vemos, contra toda impiedade, que é pecado contra Deus, e injustiça dos homens, que é pecado contra os homens. Contra o que se revela a ira de Deus? Segundo lugar, contra o pecado do homem que não ignora a verdade, mas a detém e a segura firmemente. A verdade de Deus tem se manifestado de diversas formas. Nós sabemos que pelo menos 2 são aqui uma consequência direta do desejo de Deus se fazer conhecido pela sua criação. Nós chamamos de revelação geral e a palavra de Deus como revelação especial. A revelação geral ela pode se manifestar de 3 formas. Não perca aqui a concentração, acompanhe comigo. Primeira, através da criação. A criação revela, como está no Salmo 19:1, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação não deixa dúvidas por ter a assinatura de Deus em todas as coisas feitas, no tempo, no espaço, nas medidas, nas grandezas físicas conhecidas e desconhecidas. Ele é Deus, existe um Criador. Esta é a constatação de todo legítimo e sensato estudioso da ciência.
Não há dúvidas que existe um Criador. Segundo, na história humana, o governo de Deus está revelado, ainda enquanto revelação geral, na história humana. O governo dele, levantando e derrubando reis, fazendo que a sua vontade prevalecesse contra e em favor do seu próprio povo. Não há dúvidas ao olharmos para a história de que Deus é Senhor sobre tudo e todas as coisas. E terceira forma de revelação geral, a consciência humana. Deus dota a consciência do homem com um senso de certo e errado. Você vai numa comunidade indígena totalmente incontaminada com o Ocidente, com a civilização, com o homem ocidental. E lá eles acham errado um irmão casar com a irmã. Lá, se você... Ninguém, ele não sabe de Bíblia, não sabe de lei de Deus. Mas lá, se o camarada pegar ou se deitar com uma mulher que não é a dele, ele vai sofrer as consequências, inclusive até muitas vezes, muitas delas são até mais pesadas que as nossas na nossa sociedade, acredite se quiser. Caldeirão é morte, esquartejamento, isso para falar o mínimo. Quem colocou isso no coração deles? Revelação geral, a consciência do homem. Por isso todos, diz aqui Paulo, são indesculpáveis. Mas você olha para o céu, você olha para a história humana, você olha e faz um autoexame da tua própria consciência, e isso não diz para você que você precisa crer em Cristo para se salvar, para ser salvo pela sua graça. Aonde que está isso? Não é na revelação geral, é na revelação especial, que é a voz de Deus para o seu povo. Primeiro, através dos profetas. Depois, através do seu próprio Filho. A expressão exata do seu ser, como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 1. E agora nos fala por intermédio dos apóstolos, isto é, pela sua palavra. Destes 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Revelação especial. Contra o que se revela a ira de Deus? Contra estes que, conhecendo essa verdade de uma forma ou de outra, e principalmente através da revelação especial, a detém. Não é que ele ignore, não é ignorância, é maquinação, é agir ardiloso, é conhecer e deter, não dizer a verdade. Contra isto se revela a ira de Deus. Terceiro, contra a impiedade, contra o pecado do homem, e em terceiro lugar, contra o pecador, que rejeita a Deus, não o glorificando como ele é, e não lhe dando graças, desprezando de forma consciente. No verso 21 e 28 ele nos diz isso, vamos ler? Romanos 1, verso 21 e 28. 21 é dito assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E verso 28 ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Conhecer a Deus e deixar isto para trás. Nós vimos na terça-feira, no nosso ponto de pregação, em Águas Brancas, o penúltimo estudo a respeito do Sermão do Monte. E falamos exatamente sobre esta apropriação pelo discípulo do Mestre sobre as verdades do reino. Ele diz: em verdade vos digo que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, com fundamento, com alicerce. Mas, porventura, aquele que, tendo ouvido estas palavras, não as pratica, será como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Alicerce frágil, totalmente destrutivo e sem nenhum tipo de segurança. Muitos têm recebido esse conhecimento de Deus, mas não o aplicando às suas vidas de maneira profunda. Para este pecador também está destinado à ira de Deus.
Deus. Agora você pensa que tem um tipo especial de pecador que, tendo recebido a palavra de Deus, a despreza? E eu te digo, como começamos esse estudo dizendo, todos são pecadores. Ah, pastor, mas eu só contei uma mentirinha aqui. Desprezou a palavra de Deus. Pastor, mas foi só uma falta de compromisso, uma situação. Desprezou a palavra de Deus. Pastor, mas eu falei quando não devia. Pastor, mas eu traí a minha esposa. Pastor, mas eu faltei com meu dízimo. Pastor, mas eu não assisti, não ajudei um irmão quando ele precisava. Pastor, mas eu não tenho orado constantemente. Eu tenho negligenciado a leitura bíblica. Desprezando a verdade de Deus. E para isto tudo, está reservada para nós a ira de Deus sobre o nosso pecado. Em quarto e último lugar, a ira de Deus se revela contra os pecadores que mudaram ou substituíram a verdade de Deus em relação ao culto, à pessoa e à lei de Deus. Primeiro ele fala de idolatria. No capítulo de número 1, no verso de número 22 e 23, ele completa esta ideia dizendo: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Falando aqui da idolatria, imagens de ídolos que tomaram o coração dos homens de maneira totalmente louca e insensata, o lugar que somente de Deus era devido para a adoração, adorando animais, como era uma qualidade muito particular do mundo antigo. O Egito, então, é um grande exemplo disso. Mas não somente. Muitos outros exemplos também a esse respeito. Isso em relação ao culto, mas também em relação à pessoa e à lei de Deus. Deus, ele criou os homens, criou o homem e a mulher. Mas ele refere-se aqui a duas inversões disso. Mulheres que deixaram o modo próprio e natural das suas relações íntimas, isto é, com homens. Ele não entra em detalhes aqui sobre como elas estariam fazendo isso, mas em relação aos homens, sim. Ele diz, os homens deixando contato com a mulher, deixaram-se inflamar mutuamente entre si com sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Falar sobre isso tomaria toda uma manhã nossa. Mas para resumir, é preciso que entendamos, meus irmãos, que a heterossexualidade, este preceito natural, é mais do que uma matéria de fé, diz respeito ao atributo de Deus. Criacional, ele deposita dentro desta união complementar e não hierárquica a continuidade da espécie humana. Então, o homem com a mulher, esta única forma de casal possível aos olhos de Deus, é o que garante a continuidade da raça humana. Podem defender quaisquer outras formas, mas enquanto formos livres, e até quando não formos, permaneceremos firmes na defesa deste padrão que é bíblico. Deus diz que a estes é reservada a punição para os seus próprios erros. Entretanto, lembre-se sempre que esta não é a única forma de pecado mencionada neste capítulo. Ele fala também de calúnia. Certa vez um irmão levantou uma situação de uma notícia que tinha saído no jornal, dizendo que uma igreja teria sido proibida de registrar o seu estatuto, que é o ato constitutivo perante a sociedade desta pessoa jurídica chamada igreja. E lá constavam um dos artigos, um dos parágrafos lá do estatuto, dizendo especificamente: nesta igreja não se aceitam homossexuais. E foi negado o registro desse estatuto. Mas não se pode colocar isso no estatuto, que é discriminação. Você pode estar pastor, então tem que aceitar? Não. Mas é só homossexual.
ladrão, e homicidas, que não se arrependeram e não mudaram, isso não tem problema, não é? Por isso, a inteligência e o olhar bíblico sobre o tema precisa nos levar a condenar este e todos os outros tipos de pecado que também igualmente atraem para o ser humano condenação e juízo de Deus. Eu disse aos irmãos, nunca se pode colocar um estado dessa forma. Você colocar assim, nessa igreja, para alguém se tornar membro, precisa se comprometer com obedecer à palavra. Ponto final. A palavra autoriza que um homem se case contra um homem, sim ou não? A palavra autoriza que uma mulher se case contra uma mulher, sim ou não? Pronto. Precisei especificar? Qual é a nossa regra de fé e prática? É a Bíblia. Só que, para que haja um grito de resistência, pessoas com muita insensatez e imaturidade pensam que essa é a forma correta de interagir com os dilemas morais da sociedade do nosso tempo. Mas uma terceira pergunta ainda é respondida aqui, meus irmãos, pelo apóstolo Paulo. Quais as consequências da ira de Deus? Paulo apresenta 3 consequências nesse texto. Primeiro, a consequência natural. No verso 21 e 22 ele diz que os pecadores, por assim se comportarem e serem dignos da ira de Deus contra os seus pecados, eles se tornaram nulos de entendimento e obscuros de coração e loucos por se acharem sábios. Dizem os insensatos que nós proclamamos fantasias dos nossos corações e acreditamos em coisas impossíveis. E eles é que são sábios, que no laboratório se testa e comprova. Entretanto, nem mesmo a mais aceita das propostas de origem do universo jamais foi uma única vez testada em laboratório, a saber, a teoria do Big Bang. E aí? Parece-nos, como dizia Ariano Suassuna, o grande dramaturgo brasileiro já falecido, parece-nos que se faz necessária muito maior fé para crer nas teorias de origem do universo partindo da ciência natural, evolucionista, do que para crer no relato bíblico histórico de Gênesis 1 e 2. A origem, como tudo começou. Aqui nós temos elementos históricos, lá apenas especulações. Quais são as consequências? Essa loucura, nulidade de entendimento. O que é isso aqui? É o ser humano achar que tudo o que ele pensa é o que está certo, mas não produz resultado. Isso que é nulidade. É nulo. Não adianta de nada. Para que serviu a teoria do Big Bang, por exemplo? Ou outras também, que confrontam as verdades das Sagradas Escrituras. Adiantou o quê? Resolveu o quê? Nada. É nulo. Não tem produto, não tem fruto. Segunda consequência. Consequência procurada. Ou seja, existia um antigo ditado que dizia assim, quem procura o quê? Acha. E o verso 24 e 26 diz assim, Deus entregou os homens a si mesmos. Nos ensina que os homens se entregaram a toda a prática de imoralidade sexual, abrindo mão da santidade no seu coração, no seu corpo e na sua mente. E aí, nisto, a ira de Deus se manifesta no presente, não em forma de fogo e enxofre, ainda. Isso é o juízo futuro, que será inafastável. Mas ele se afasta e entrega o homem aos seus próprios prazeres. Quer viver assim? Viva por sua conta. Veja o resultado. Vocês sabem? Não confie em mim, pesquise e confira. A maior taxa de suicídios, embora alarmantemente, tem crescido, essas taxas também no meio da igreja, não podemos mentir, mas a maior taxa de incidência de suicídios está entre os não cristãos. E pasme, a maior taxa de suicídios, até um tempo atrás, eu confesso que não atualizei essa informação, você vai ver que até
pouco tempo atrás, o país com maior taxa de incidência de suicídios no mundo era um dos países com melhor índice de desenvolvimento humano, riquezas, melhoria de vida, que era o Japão. Um dos países mais tecnológicos, com ciência, com inovação, com oportunidades. E mesmo assim, não encontrando propósito para a continuidade da vida. Não é se ter tudo, é se ter o que precisa se ter. Quais as consequências da ira de Deus? A principal delas é esta: Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. Quando Deus assim procede com o incrédulo, é uma das piores coisas que pode acontecer. Estamos em situação de abandono. Em terceiro lugar, a consequência judicial. Nós vimos em primeiro lugar a consequência natural, ou seja, eles naturalmente se tornam tolos, insensatos, nulos de entendimento. Segundo, consequência procurada. Quem procura, acha. Procuraram subverter as coisas de Deus. E ele então permitiu que sofressem todas as consequências com isto. E em terceira, consequência judicial. No verso 20 ele nos diz assim, capítulo 1, verso número 20, ele nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esta é a consequência judicial. Os pecadores, eles são indesculpáveis, e com isso se cumpre a sentença de Deus. Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que não são passíveis de morte, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É o que temos visto no nosso mundo hoje em dia. Não apenas a prática do pecado, como se isso só já não bastasse, mas ainda a aprovação e o louvor daqueles que assim também o procedem. Um movimento de verdadeira inversão de todo tipo de valor e princípio glorifique o nome de Deus. A ira de Deus contra o pecador, ela tem uma origem. É a santa ira de Deus, é a santidade do Senhor e a sua justiça é inalienável. Ela também é revelada contra os pecadores, isto é, todos os que nós éramos um dia, e produz em nós consequências como estas citadas por Paulo. Segunda verdade, meus irmãos, ele vai aprofundando agora. Veja que ele está escrevendo a carta para quem? Para quem essa carta que a gente está estudando? Para os romanos. Romanos eram judeus, sim ou não? Alguns deles. Mas majoritariamente eram gentios. Não eram herdeiros do povo da aliança. Eram povos de outras nações. Roma era a capital do império. E aí, esse povo gentio recebe uma notícia da parte de Deus, para que aprendesse de que eles não deveriam se sentir muito especiais. Olha, gente, nós somos gentios. Aqueles judeus, eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Senhor. Bem feito, não é? Essa coisa que a gente tem de contar vantagem, e Paulo quebra isso pela raiz. Mas ele fala assim, que houve juízo de Deus contra o seu povo, o povo da aliança, o povo judeu. De acordo com Romanos 2, 1 e 3, 8, nós aprendemos que o pensamento dos judeus sobre a condenação divina estava errado. Porque na igreja de Roma, por ser uma igreja plantada ali naquela grande cidade capital do império, ela tinha várias culturas ali representadas. Tinham judeus da dispersão que moravam em Roma, tinham também gentios de várias nações ali naquela região, que era tanto comercial como política e como também de convivência comunitária. Roma tinha todos esses atributos e era uma cidade extremamente imoral, diga-se de passagem. E aí ele escreve essa carta como propósito principal de trazer ao conhecimento de todos eles, tanto judeus como gentios,
uma doutrina que os alberga dentro de um mesmo aspecto de condenação sem a graça de Deus. Todos eles eram iguais. Diz aqui Paulo, nem grego, nem judeu, todos estavam sob a condenação se não fosse a graça de Cristo. Mas ele fala aqui especificamente do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 8, sobre o pensamento que os judeus tinham sobre a condenação. Os judeus tinham uma ideia, meus irmãos, de que a condenação de Deus era só para os gentios. Você sabe que foi nutrido ao longo dos séculos antes de Cristo um pensamento do judeu que discriminava até o ato da mais pérfida violência aqueles gentios, aqueles pecadores. Os colocava totalmente distantes do amor e da graça do Senhor, identificando-os até mesmo às vezes como uma classificação baixa de seres humanos, como se não fossem merecedores de nenhum tipo de favor divino. E Paulo diz, não é bem assim não. Com isso, ele ensina duas coisas importantes sobre o juízo de Deus contra os judeus. Primeiro, sobre o juízo de Deus, ele mostra que o juízo de Deus é completo e universal. Os judeus pensavam que Deus, como Jonas tinha no seu coração muito patente a ideia de que Deus haveria de consumir os ninivitas. Era isso que devia ser feito. Ele não conseguia enxergar graça no plano de Deus para outro povo que não fosse o povo de Israel. E Paulo fala, não é nada disso. As escrituras não nos deixam dúvidas. O juízo de Deus será contra todas as nações. Quando você olha os profetas que estudamos aqui no nosso estudo panorâmico da Bíblia, você consegue identificar com muita clareza que Deus não traz mensagem de juízo apenas contra outras nações. Contra Edom, contra a Filístia, contra a Macedônia, contra Roma, contra a Babilônia, contra a Pérsia. Ele traz também mensagem de juízo para com o povo de Judá, para com o povo de Israel, para com o povo da sua aliança que desprezou a sua mensagem e a promessa que ele havia feito, sendo em grande parte da sua trajetória duros de coração e desobedientes aos caminhos do Senhor. Deus é o juiz de toda a terra. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18, verso de número 25. Gênesis 18, verso 25. Longe de ti o fazer tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é juiz só de Israel? Deus é juiz, como pensavam os israelitas, não de Israel, mas só dos outros povos? Não. Deus é juiz de todos. Deus vai julgar só os pecados dos outros povos e vai dizer, não, meu povo não. Sabe aquele pai que recebe da professora, eu digo sempre para a Suélia, né? A gente tem que vigiar, porque está no coração do pai, está no coração da mãe, agir exatamente assim como eu vou dizer. Não adianta. Se a gente não tiver vigilância em buscar ter um proceder reto, conforme a palavra de Deus, a gente vai correr um alto risco de passar pano para os nossos filhos. Pois eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, e fazendo uma prova de ciências artísticas, alguma coisa assim, um coleguinha pegou a minha caneta, o meu lápis para fazer a prova e escondeu. De propósito. Criança, né? Tem aquela coisa, a minha caneta, parece até do Senhor dos Anéis, meu precioso. Aí a minha caneta. Aí, pronto. Bastou aquilo para eu mirar. Não, professor. Não vou fazer a prova enquanto não aparecer essa caneta. Que audácia, né? Um menino de 9 anos, 10, sei lá. Não vou fazer. E tem mais. Se não aparecer, eu vou chamar meu pai.
Mal sabia que era a pior coisa que podia me acontecer. Pois, professor, seja feita a sua vontade. Vamos lá para a coordenação. Você vai aguardar lá. A gente vai ter o prazer de conversar com seu pai. Aí, pede por esperar. A missão. Depois chegou meu pai lá. Sentou com aquela cara dele bem séria. O professor contando todo o acontecido. Agora pode falar, Gabriel, o que foi acontecer? Eu contei tudinho. Sangue nos olhos. Primeiro falou o professor, depois falei eu, coordenadora. Agora é a vez do pai. E aí, pai? Agora vocês vão ver. Depois ele levantou, estendeu a mão para o professor e falou: professor, você está certíssimo. Suspendo o Gabriel por 2 dias que ele está indo para minha casa. E dê 0 para ele nessa prova. Aquilo foi uma poderosa lição na minha vida, meus irmãos. Porque a gente não pode confundir proteção com conivência. O professor chega pro pai hoje em dia e fala: papai, mamãe, o filho tá complicado aqui, tá dando trabalho na escola. Estou dizendo isso como alguém que trabalha com isso. Já recebi várias denúncias de pais questionando o professor, questionando a diretora da escola, questionando a gestão do município, dizendo: é porque ninguém entende o meu filho, ele é superdotado. Tenho vontade de dizer para esse pai assim: pois é, então ele está na escola errada, ele já está em Harvard, e não no município de Ananindeua. Mas a gente não pode dizer isso, obviamente. Israel seguia com essa síndrome que o papai vai me defender. Fazia todas as abominações e eles, conhecedores da aliança de Deus, praticavam toda sorte de mal. Aí quando está se aproximando os inimigos para pelejar contra eles, eles enfraquecidos, totalmente distantes da força que vem do Senhor para protegê-los, Senhor, proteja-nos, papai. O papai vai me defender, pois o papai foi justamente quem mandou aí 2 exílios para que eles aprendessem a importância da aliança com o Senhor. Então, o juízo de Deus era para Israel também. Isso era ato de amor. E esse amor, da mesma forma, também não era só para os judeus. Era também para povos de outras nações. Segunda realidade que nós aprendemos aqui, meus irmãos, sobre a responsabilidade de termos privilégios. O judeu, ele só queria saber da parte externa. Sabe aquela coisa que Jesus enfaticamente, repetidas vezes condena? A exterioridade, os filactérios, a aparência de religiosidade para a sociedade. Isso era muito bom, eles queriam muito. Mas aqui dentro, nada. Os judeus, pelo fato de serem o povo de Deus, eles se achavam imunes à ira e ao julgamento de Deus. Mas eles tinham vários privilégios, mas mesmo assim não faziam jus aos benefícios disso. Primeiro privilégio, eles receberam a revelação escrita de Deus, ou a sua vontade registrada na lei. Paulo diz isso em Romanos 2, verso 18 e verso 20. Romanos capítulo 2, verso 18 e verso 20, veja comigo na sua Bíblia. Diz assim: que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Que estás persuadido de que as guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei?
como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eles eram os portadores da revelação, da lei de Deus, a lei e os profetas, andavam com a arca da aliança, resguardando os rolos da lei, dados pelo Senhor a Moisés e ao povo. E nem mesmo isso os evitava de envergonhar o nome do Senhor por todas as nações. Eles eram o povo da aliança, eles eram identificados com a marca da aliança. A circuncisão era outro benefício. Exteriormente eles tinham com eles essa marca, segundo o distintivo que eles ostentavam. Mas o que eles fizeram com esses privilégios? Receberam a revelação como merecedores, mas desprezaram a verdade de Deus. Verso 17. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, eles tinham a marca da aliança, receberam o nome do Senhor para seguir adiante deles como uma diferença em relação aos outros povos, mas eles foram tomados pela soberba e pela presunção. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Jeremias, capítulo de número 9, versos de 23 a 26. Jeremias, capítulo 9, versos de 23 a 26. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Está todo mundo no mesmo barco. No que diz respeito ao interno. E o autor da lição nos coloca aqui de uma maneira muito interessante. O que era mais interessante? Um gentio obediente que não era circuncidado era mais aceitável a Deus do que um judeu desobediente, mas que tinha circuncisão. Porque a marca externa, diz o profeta Jeremias, não é tão importante como a marca interna da circuncisão do coração, isto é, o corte do velho eu. A marca que ele queria não era sacrificial, era de obediência. Mas eles queriam a externa. Eles queriam a marca cerimonial, desprezando o seu dever, abrindo mão dos seus privilégios. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a quem muito é dado, muito será pedido. Não tem como escapar disso. A vida cristã, ela muitas vezes vai nos levar a nos parecermos com os judeus. Enquanto crentes, todos nós temos o privilégio de conhecermos a sua palavra. Nós temos o privilégio de contarmos com as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas. Mas o que você tem feito com isso? A consequência direta de alguém que despreza todos esses benefícios e bênçãos do Senhor para conosco é um e somente um: juízo. Ah, pastor, mas a salvação não se perde, certo? E nem é por isso que você vai viver uma vida miserável na terra. Por isso devemos nos comportarmos como salvos desde já, nos apropriando de cada uma das marcas do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, e desenvolvendo a nossa salvação dia após dia, como Paulo nos fala aos Filipenses. Responsabilidade que os judeus não tiveram. E Paulo conclui esse argumento aqui dizendo: qual é a vantagem de ser judeu? No capítulo 3, versos de 1 a 8. Veja comigo. Capítulo de número 3, verso de 1 até o verso número 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita,
sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a lei e os profetas. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus ao mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a vontade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação deles é justa. Quem vive para dar ocasião ao pecado e pensa, bom, já que a justiça dele é ainda maior para o maior pecado, então vou pecar à vontade para ter mais justiça de Deus. No contexto de perdão de culpa, de justificação, ele fala, para esses é justíssima condenação. Estão brincando com o Senhor. Qual é a vantagem de ser judeu? Ele tem todas as vantagens espirituais possíveis. Não podemos esquecer disso. E Paulo enfatiza mais uma vez, de repente, muito provavelmente, para uma igreja que estava tendo dificuldade de convivência entre os gentios e os judeus. Os gentios pensando, olha, a gente recebeu de bom grado, nós já estávamos perdidos, vocês são piores que nós, vocês tinham aliança, desprezaram, mas foram todos? O texto diz aqui, certamente que não. Tanto é que todos os primeiros cristãos eram judeus. Como vimos aqui na quarta-feira, no nosso estudo sobre Atos. Todos eles eram judeus. Os 12 eram judeus. E chega aos gentios lá em Atos capítulo 4 e 5. Depois da dispersão. Os primeiros 3.000 convertidos lá em Pentecostes eram o quê? Judeus. Por que estavam em Jerusalém celebrando Pentecostes? Porque era a feira do livro de Jerusalém? Era uma celebração cerimonial judaica. Quem estava lá? Judeus de todas as áreas, verdade, da dispersão. Frígia, da Cilícia, da Medos, Elamitas, Partos, romanos, judeus. Nascidos em outras culturas, mas judeus. Depois chega aos gentios. E Paulo acaba com essa conversa. Eles tinham todas as vantagens. E nem todos eles desprezaram a verdade de Deus. Mas a principal vantagem que eles tinham era ter a aliança do Senhor, não externa, mas interna. Ou seja, possuir a palavra de Deus e os oráculos de Deus, ou seja, a revelação do Senhor. A incredulidade dos judeus anula a fidelidade de Deus. Ele responde de maneira nenhuma lá. Também vai repetir isso no capítulo 9, versos 6 e 7. Pelo contrário, ele cumpre todas as promessas feitas em sua palavra. E terceiro, se a nossa injustiça traz a justiça de Deus, ele não é injusto em punir? Porque uma coisa traz a outra. As pessoas que pensam assim vão receber merecida condenação. Ele vai bater nessa tecla algumas outras vezes no decurso da carta aos Romanos. A gente vai ver com mais calma conforme nós formos avançando os capítulos. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Todos são pecadores diante de Deus. Nós vimos, primeira grande verdade, a ira de Deus contra o pecador. Depois vimos o juízo de Deus contra os judeus, que era o povo da aliança, mas desprezaram a sua mensagem. E agora nós vemos no capítulo 3, versos de 9 a 20, que todos são pecadores. Paulo quer concluir o assunto em relação a essa má notícia, que é o tema da nossa lição de hoje, é o pecado, trazendo-nos esse pensamento. Ele diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, verso 9. Paulo salienta então a universalidade do pecado, pois todos pecaram. Ele diz 6 vezes que ninguém escapa da condição de pecador. Essa condição, segundo o texto, ela nos afeta
de 4 maneiras diferentes. Primeiro, esse pecado, que é uma condição de todos nós, ela perverte a personalidade humana. Capítulo 3, versos de 10 até o verso número 12. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Ataca primeiro a personalidade humana. O ser humano, ele é, em primeiro lugar, injusto. E ele é inapto a procurar o caminho de Deus voluntariamente. Isso é da personalidade nossa. Nós não temos espontaneidade em buscar o Senhor. O fazemos porque o Espírito Santo muda o nosso coração e nos converte a Ele. Se não fosse isso, em nenhum momento, tenha certeza disso, você já chegaria ao Senhor de bom grado. Porque a nossa personalidade, ela é pervertida pelo pecado. Não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram. Para isso, a nossa vida espiritual é totalmente inútil sem a intervenção de Deus para nos resgatar. Porque esse é um aspecto marcante da nossa perversidade, da nossa personalidade. Segunda afetação, o pecado perverte a conversação humana. Até os nossos diálogos são afetados pelo pecado. A garganta deles, verso 13 e 14, é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Quando o pecado reina no nosso coração, é assim que a gente se comporta. E se nós não vigiarmos, mesmo estando dentro do plano de Deus, integrando o seu corpo, eventualmente nós podemos nos comportar assim, não enxergando graça, mas só lamúrias, só murmuração, só lástima, só reclamação. Nunca está bom. O crente, ele olha para uma doença e vê uma oportunidade de se achegar mais ao seu Pai. O crente, ele vê uma situação de provação na vida e ele busca se aproximar cada vez mais do Senhor e da sua igreja. Não se afastar. O crente, diante de um desafio na sua família, ele supera, ele vence, ele conta com a ajuda de gente mais experiente na fé. Mas quando o pecado reina, ou antes de Cristo, quando éramos totalmente governados pelo pecado, a nossa conversação ela é permeada por esses fatores: amargura, engano, veneno, maldição. Você pode observar isso em gente que não tem Cristo. Mas é assustador vermos isso também nos lábios de cristãos e cristãs. Engano, maldição, veneno. Quando você observa isso muito claramente, as perseguições que a igreja enfrenta, somente no Senhor, meus irmãos, nós podemos encontrar força para prosseguir. Mas é uma marca. É muito interessante quando você vê a reação de um crente em relação a uma situação do trabalho e em relação de um ímpio. O ímpio, ele vai para a fofoca, ele vai para a malícia, ele vai desmontando, chega para o chefe, conta uma coisa, ele fala para o outro encarregado outra coisa, vai quebrando o espaço. A gente não se comporta assim. Ele vê o problema, ele fica às vezes até pesaroso, porque ele quer ajudar aquela pessoa, embora às vezes nem vá conseguir. Então ele põe a oração, ele procura em particular. É assim que ele se comporta. Mas todos nós já fomos assim. Em algum momento das nossas vidas, porque o pecado, ele perverte a personalidade, também a conversação. O pecado, ele perverte também a conduta, é o caráter do ser humano. Capítulo 3, versos de 15 a 17. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. E você pode me perguntar, pastor, mas eu vejo muita gente impiedosa que está se dando muito bem na vida.
Como que se explica isso? Mas aqui o texto não está dizendo que ele colhe a destruição e a miséria para si. Ele é uma máquina mortífera que vai passando, é um espantalho da paz. Por onde ele passa, ele vai tirando do seu caminho as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, sendo alguém veloz para matar, para derramar sangue, sem nenhum tipo de escrúpulos. Falha de caráter, sabe? Quando você sai de casa pensando mal, é essa pessoa que não tem Deus, que é totalmente corrupta pelo pecado, mas não se sinta melhor do que este. Se você diz, não, pastor, nunca fiz isso, já fez. Já fez sim. Eu já fiz. Reconhecer isso, a gente volta lá para o primeiro ponto. Para tratar da doença é preciso diagnosticar o problema. Todos nós somos pecadores diante de Deus. A diferença é que com Cristo nós não somos mais pecadores julgados. Somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas a nossa conduta humana um dia já foi assim. Em último lugar, a afetação ainda ataca a nossa espiritualidade. Versos de 15 até o verso 17. Perdão, verso de número 18. Ficou errado, aí ficou repetido. O pecado humano é uma perversão espiritual, porque ele diz no verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. A consequência do pecado é andarmos como se nós fôssemos nossos próprios juízes. É por isso que ele começa o capítulo dizendo: diz o tolo em seu coração, não há Deus. O pensamento dele é esse. Posso fazer o que eu quiser, porque ninguém há de me julgar. Ou então alguns ainda usam a inversão disso, como se Deus fosse um ninguém, afirmando assim: não, você não pode me julgar, porque só Deus pode me julgar. E diz um autor que isso não te traz medo? Deveria. Que nenhum julgamento humano vai ser tão pesado quanto o pesar da mão de Deus sobre aquele que despreza os seus mandamentos. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. Diz a palavra. Nossa espiritualidade ela é atacada pelo pecado. E constantemente temos sido, meus irmãos, santificados para caminhar para longe disso. Mas quem não tem Cristo no coração, age como se não houvesse Deus. Age como se não houvesse ninguém a quem prestar contas. Tem a sua espiritualidade, o seu espírito, a sua fé totalmente corrompida por um pensamento tolo, insensato e corrompido. Todos são pecadores diante de Deus. Conclusão, queridos. Em síntese, Paulo nos ensina no 2º e 3º capítulos da carta aos Romanos o seguinte: primeiro, tanto judeus como gentios são pecadores e todos são culpados diante de Deus. Deus escolheu um povo, sim ou não? Sim. E para julgar, ele escolheu um só? Não. Vai julgar todos da mesma forma, cada um de acordo com as suas obras. Entretanto, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos vai nos apresentar isso também. E segundo, ninguém poderá ser declarado justo por obedecer à lei, pois a função da lei é mostrar o quanto somos pecadores, impotentes para agradar a Deus. Eu separei 2 frases aqui para nos ajudar nessa reflexão. Primeira de R.B. Kuypen, não é o Abraham Kuypen, tá? O outro. Tão grande é a depravação do homem não regenerado, que embora não haja nada que ele necessite mais do que o Evangelho, não há nada que ele deseje menos. E é uma realidade. Segunda frase, que essa aqui é belíssima, de Martinho Lutero. Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Essa é a grande notícia. Mas nós não podemos esquecer da primeira. Todos nós, sozinhos, já estávamos condenados.
zero condições de nos achegarmos a Deus. Mas pela obra dele, nada nem ninguém pode nos arrebatar da sua graça e da sua salvação e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que ele vai nos dizer lá no capítulo 8, mas sem spoilers, que a gente vai chegar lá no seu devido tempo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para encerrarmos a nossa escola bíblica dominical. Nessa manhã, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E eu queria que você nos acompanhasse nesse hino de confissão ao Senhor. Eu queria que você repetisse comigo. Todos nós somos pecadores, diga isso. Todos nós não somos só pecadores, nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas a nossa confissão, queridos, é olhar para o Senhor e dizer: Senhor, sê propício a nós, tenha misericórdia de nós. Todos pecaram. E se você achar que você não precisa de Cristo, está tendo a verdadeira fé, a fé que salva,